Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. É um prazer receber você por aqui. E eu vou te contar hoje aqui um pouquinho sobre mim, sobre esta pessoa que vos fala. E você vai entender por que eu tenho aqui uma xícara de chá, uma porção de brigadeiros de chocolate e também um livro. Você vai entender tudo isso nesse vídeo. Por que eu tenho aqui estes elementos e mais uma outra ferramenta que você vai ver. Porque eu tenho esses elementos aqui para poder me apresentar para você que está aí do outro lado. Bom, primeiramente, eu gostaria de convidar você a preparar aí uma bebida. Um chá, um cappuccino, um café. Pega até a sua garrafinha de água e se prepara, porque o papo vai ser um pouquinho longo, mas muito, muito enriquecedor. Tanto para mim quanto para você, porque afinal de contas eu estou aqui gravando um vídeo como que num monólogo, entre aspas, mas você pode contar também aí um pouquinho sobre você ou compartilhar o que você queira aqui nos comentários comigo, que eu vou ter o maior carinho de poder responder e ler também o que vocês compartilharem. Então, tô aqui com o meu chazinho de hortelã que eu tô bebendo, ainda tá um pouco quente, bastante quente a propósito. Tenho a minha porção de brigadeiros, e eu quero começar falando meu nome, né? Porque, afinal de contas, eu não comentei o meu nome. Bom, se você não me conhece ainda, o meu nome é Priscila Medeiros. Aqui é o endereço do meu site, você pode acessá-lo. E lá você vai conhecer também um pouquinho do meu trabalho. Eu estou agora iniciando em 2025, né? Já mais de meados aí de 2025, o canal aqui no YouTube. Então, se você vem de um futuro, né, muito distante aí, 2030, quem sabe? Provavelmente eu já tenho muito mais coisas lá no meu site para compartilhar com vocês. Então, prazer, meu nome é Priscila Medeiros. E por que eu tenho aqui este livro? Esse livro, ele foi maravilhoso, maravilhosa a leitura dele, porque eu descobri coisas muito interessantes sobre mim. E eu acredito que a melhor forma da gente começar se apresentando para outras pessoas é, primeiro, antes de tudo, se conhecendo. E esse livro, ele me ajudou muito nesse processo. E eu quero que possa também ajudar você também. Antes de comentar sobre este livro, eu gostaria de comentar que eu sou jornalista de formação, fiz faculdade de jornalismo. Depois, eu migrei para a área de marketing. E depois fiz uma pós-graduação em gestão de negócios, mas com foco aqui de alimentação, na área da alimentação. Então, por isso, daqui a pouco tudo vai ficar muito, muito claro. Mas, em resumo, depois que eu fiz a faculdade de jornalismo, eu me mudei de cidade, eu fui para São Paulo. E ao chegar em São Paulo, eu vi, assim, que eu não conseguia recolocação no mercado de trabalho, porque todas as vagas, assim, que eu buscava para jornalistas, sempre falava assim, olha, precisa de conhecimentos em marketing digital. E foi assim que eu fui fazer um curso de marketing digital para me tornar analista de marketing digital. Esse curso, na verdade, eu estava bem empolgada para fazer, mas eu confesso que não foi uma época muito fácil da minha vida, porque eu não morava tão próxima à escola. Então, para fazer esse curso, eu precisava andar em 4 linhas de trem e metrô juntas aí para chegar até a escola. Então, foi um período, assim, bem desafiador nessa época. Então, assim, eu sei que se você mora em São Paulo, anda no metrô ou no trem, tá aí pela CPTM, olha, meu abraço, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil se deslocar, mas a gente tem que ter em mente que a gente precisa seguir a vida, encarar, assim, os desafios. E uma coisa que sempre me ajudou em todos esses momentos foi o seguinte, que o tempo iria passar, quer queira eu estudasse ou não, o tempo iria passar, e o que eu fizesse no presente iria determinar ali o meu futuro profissional. Então, por isso, eu fiz o curso. Depois, ao finzinho do curso, abriu uma nova linha do metrô, então foi bem interessante, porque reduziu para 3 linhas a minha jornada aí, mas mesmo assim, continuava pegando o trem e o metrô, e foi bem interessante, porque ao final do curso, eu não saí da escola, porque abriu uma vaga para professora assistente de marketing digital, o mesmo curso que eu havia até então estudado. Então, eu fiquei muito feliz, passei no processo seletivo, e fiquei trabalhando lá, nessa escola, até aí o início da pandemia. Depois tivemos as questões de lockdown e, por fim, eu saí da escola e eu continuei fazendo algumas coisas que eu gostava, como, por exemplo, fazer aulas de confeitaria, aulas livres. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi foram os brigadeiros. E eu hoje tenho um e-book de brigadeiros, por isso que eu tenho aqui a minha poção de brigadeiros para mostrar para vocês. Vou mostrar no finzinho também. E lá no meu site você encontra o e-book. Então, e você vai entender por que, né, eu tô trazendo tudo isso. Baseado aqui neste livro. Neste livro, sim. Mas voltando aqui ao breve resumo da minha trajetória, após essa pandemia e tudo, eu e meu marido, a gente decidiu abrir um negócio juntos.
Então, nesse período, eu pensei, uau, eu não estudei administração, não sei como fazer a gestão de um negócio, então o que é que eu posso fazer? E foi assim que eu fui estudar uma pós-graduação para poder saber administrar um negócio, porque eu não sei se você aí do outro lado conhece, mas existe um dado que mais de 62% das empresas que abrem as portas, elas fecham em pouquíssimos anos. Então, imagina você abrir um negócio todo entusiasmado, feliz, e daqui a pouco você fechar esse negócio. Ou seja, você vai fechar o negócio e vai sair dele, às vezes, pior do que quando você entrou, porque às vezes você sai com dívidas, porque comprou equipamento, fez reforma do ponto comercial, enfim, teve uma série de investimentos e acaba fechando as portas porque tem alguma dificuldade com gestão de negócios, quer seja aí na área financeira, com marketing, algo nesse sentido, então você acaba passando por dificuldades. Então eu tinha muito, muito medo. Peraí, deixa eu tomar um pouquinho do meu chá. Você também tá tomando o seu? Então, eu tinha muito medo de acabar como mais um dado nessa estatística muito ruim mesmo. Então, eu acabei indo estudar essa pós-graduação. Depois, tivemos aí, pessoalmente, algumas coisas ao longo do caminho. Meu marido descobriu uma doença rara, mais rara ainda, um câncer, que isso é um assunto para outro vídeo. E aí a gente resolveu mudar completamente de vida e nos mudamos para o interior. Então, basicamente assim, esse foi o resumo. E hoje eu tô aqui empreendendo também na internet, mas ainda não desisti dos meus sonhos de abrir o meu negócio. Vou deixar aqui. E para começar a falar deste livro, eu quero começar com um depoimento aqui, que eu acredito que seja de uma pessoa. Teve o site, eu não entrei. O depoimento de uma pessoa e também do jornal. Vou dar um zoom aqui. Ó, o Times diz: este livro traz lições importantes para empreendedores e gestores que desejam entender os pontos fortes de sua equipe e convertê-los em benefícios à organização. E o outro depoimento: o livro me ajudou muito a ganhar clareza sobre meu real propósito na vida e a harmonizar as características da minha personalidade para ir atrás dos meus sonhos. Ou seja, a partir desse livro, você consegue descobrir quais são os seus 5 primeiros pontos fortes. E descobrindo esses 5 primeiros pontos fortes que você tem, você consegue traçar uma vida muito, muito melhor. Por quê? Por exemplo, eu tô aqui hoje apresentando o livro para vocês. Eu quis trazer o livro porque acredito, né, que essa é a melhor forma de me apresentar e também presentear você com a indicação desse livro, porque não tem como eu me apresentar para você sem antes me conhecer. E a gente primeiro precisa ser um líder de si mesmo para depois ser um líder de outras pessoas. Então eu recomendo muito esse livro para quem é gestor de um negócio, ou então é o proprietário, ou gestor e o proprietário ao mesmo tempo, ou então até mesmo funcionário, porque a partir desse livro você vai compreender se você está aí no caminho certo ou num caminho equivocado. E o interessante foi aqui sobre algumas declarações aqui do Dr. Peter Drucker, que ele fala assim que o desempenho de alguém só pode ser baseado em seus pontos fortes. Não é possível aprimorar o desempenho recorrendo a fraquezas, muito menos a algo que a pessoa não consegue fazer. Por exemplo, não dá pra gente pedir pra um elefante voar. Ai, meu brigadeirinho. Acabei de sujar meu livro, né? Ai, que triste. Odeio sujar livro. Eu tenho ciúme deles. Ah, tá vendo? Olha. Mas assim, vou afastar os brigadeiros pra cá. E limpar a mão, né? Agora, dá uma pausa. Acabei passando um paninho aqui no meu livro, mas quero voltar com o raciocínio. Por que você não pode pedir, por exemplo, para um elefante voar? Porque elefantes, eles não têm asas. Então, assim, a nossa vida, a nossa carreira, como é que eu vou estar em um local que eu não tenho tais habilidades para desempenhar uma função, determinada função? Então, por isso, é muito importante a gente medir o desempenho das pessoas baseadas nos pontos fortes, mas também descobrir quais são os pontos fracos, né? Teve até a declaração aqui, muito interessante sobre os pontos fracos, que é o que meio que as pessoas focam normalmente, né? Ó, embora seja necessário, antes de tudo, saber com exatidão quais são os seus pontos fracos, eles nunca se tornarão pontos fortes. Pronto. Ou seja, um elefante nunca vai conseguir voar. É basicamente isso. Então, é importante a gente ter essas ferramentas aí de autoconhecimento. E o que eu tenho por aqui? Um mapa mental que eu preparei com muito, mas muito, muito carinho. Aproveitar para beber meu chá, porque já tá ficando frio. Eu preparei um mapa mental com muito carinho, com um resumo deste livro.
E assim você vai conseguir ter aí mais clareza. Eu espero muito poder incentivar você à leitura desse livro, que inclusive é muito boa se você estiver, por exemplo, querendo retomar aí o hábito da leitura. Porque ele, embora seja um livro um pouquinho grosso, né? Você não vai precisar lê-lo completamente. E aí vai ficar claro neste mapa mental. Deixa eu dar um zoom aqui. Bom. A primeira coisa que eu quero começar a falar é por quê. Porque você deve aí, então, começar a ler este livro. E eu tenho algumas coisas. Bom, a primeira delas é, se você está aí buscando ter sucesso, tanto profissional quanto profissionalmente, ter um crescimento na sua vida, seja profissional ou pessoal também, e você levar para sua vida um desenvolvimento contínuo, porque esse livro, ele traz muitas ferramentas que mostram como você, não seriam muitas ferramentas, ele mostra muitas estratégias de como você deve agir para conseguir alcançar os seus objetivos. Então, a partir disso, o que você tem? Sucesso, muito sucesso. E um ponto que eu adorei, este livro, ele vai trazer também uma economia de tempo e também de dinheiro para você. Sim, uma economia de tempo e de dinheiro. Por quê? Eu vou comentar contigo que existem 2 tipos de riquezas no mundo: tempo e dinheiro. Então, toda vez que você está em um caminho que não te traz felicidade, um caminho que não te pertence, vai ficar cada vez mais caro você voltar e consertar aí a rota. Consertar a rota. E também vai trazer economia de dinheiro, porque você vai economizar até mesmo na terapia. Não que eu seja contra terapias, viu? Pelo amor de Deus, muito pelo contrário, sou a favor delas. E aí, por que traz a economia de tempo e dinheiro? Foi o que eu estava comentando ali sobre os pontos fortes e os pontos fracos. Não dá pra gente pedir pro elefante voar. Então, você vai acabar economizando o seu tempo e não desperdiçando o tempo em caminhos, em negócios, estratégias ou empresas, né? É algo que você não será aí completamente feliz. E o segundo ponto que eu quero mencionar é o como. Como você vai descobrir aí os seus pontos fortes. Para você descobrir os seus pontos fortes, você precisa fazer uma avaliação. Essa avaliação você vai entrar no site, já eu explico, e você tem apenas 20 segundos para responder cada resposta dessa avaliação. Mas essa avaliação é o seguinte: todas as respostas, elas são certas. Porque nessa avaliação, não é uma preocupação de saber o que você sabe. O intuito dessa avaliação não é o que você sabe, mas sim o que você sente. E a partir do que você sente, então, determinar aí quais são os seus 5 pontos fortes. Então, procure fazer essa avaliação com bastante calma, sem interrupções, que você vai, assim como eu, se surpreender muito. Bom, para o próximo tópico... Peraí, a minha folha tá enganchando aqui nos post-its. Já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu joinha também e me contar se você tá gostando do meu mapa mental. Ó. O próximo tópico é onde você vai entrar no site do Instituto Gallup e fazer esse teste. Então, só a título aí de curiosidade, esse instituto, ele é lá dos Estados Unidos e ele foi criado em 1930. Então, ele, ao longo desse período aí, já reuniu bastante... material, dados, né? Inclusive de pessoas que fazem esse teste também. Eu tenho tanta coisa para comentar. Bom, mas passando aqui, vamos falar sobre quem. Ó, ao centro do meu mapa mental, eu sempre coloco, normalmente, o que eu tô estudando. E a partir disso, eu puxo ramificações para outros tópicos. Então, continuando aqui, quem? Quem foi que descobriu esses pontos fortes? Foi um sujeito que simplesmente foi pra guerra. E aí, ele voltou da guerra pensando assim, vendo que todo mundo falava o que há de errado com as pessoas. Mas então, ele pensou no seguinte:
o que aconteceria se estudássemos o que há de certo com as pessoas. Então, assim foi que ele desenvolveu a pesquisa dele, e ele ficou conhecido como o pai da psicologia dos pontos fortes, que é esse estudo que ele fez, essa pesquisa. E dando continuidade aqui, vamos para um próximo tópico, que é o quando, né? Quando foi que ele começou aí os estudos dele, quando foi que ele desenvolveu, na verdade, a pesquisa dele, trazendo os 34 temas de talento, ou os pontos fortes. Ele desenvolveu isso em 1998, mas foi fruto aí de 40 anos de pesquisas na área. Então, imagine, uma pessoa passou 40 anos estudando um tema e desenvolveu um teste, tudo, e hoje a gente tem acesso a isso. Então, um desses motivos, assim, que eu sempre valorizo muito, mas muitos livros. Porque os livros, nossa, para a pessoa poder escrever um livro, né? Olha o tanto que ela precisou ali estudar. E aí é muito interessante esse livro. E você vai entender agora, neste último tópico. Se eu não te convenci até agora a ler este livro, agora vai fazer total sentido. Todas as pecinhas vão ser encaixadas e você vai entender por que esse livro é fantástico. E pode mudar muito aí a sua vida. Que é o quê? O que exatamente são esses pontos fortes, né? Eles são considerados como os maiores ativos financeiros que todo mundo tem, qualquer pessoa tem. Então, o Clifton descobriu que existem 34 tendências de personalidade, o que ele chamou aí de ativos financeiros, ou temas de talento também, ou pontos fortes. São esses 34 pontos fortes que todo mundo tem. Só que você precisa saber quais são os 5 primeiros pontos fortes que você tem para você criar as suas estratégias para poder ter uma vida de $1 bilhão. Eu inventei isso? Não, eu não inventei isso. Quem inventou isso foi o próprio autor, que mencionou que, a partir disso, descobrindo os seus talentos inatos, os seus pontos fortes, seus ativos financeiros, é que você vai conseguir ter sucesso, crescimento, desenvolvimento contínuo, e aí sim, economizar tempo e dinheiro. Então, por isso, eu quis mostrar aqui esse mapa mental com, basicamente, esse resumo do livro. E eu gosto muito de estudar, assim, também por mapas mentais, me ajuda muito a ter clareza, às vezes, do que o próprio autor tá mostrando. Meu chá já esfriou, mas estava maravilhoso. É uma recomendação também, olha, um brinde aí pra você. Se você também estuda, comece a estudar também por mapas mentais. E aí, eu quero focar aqui sobre os 34 pontos fortes. No livro ele traz aqui os pontos fortes das pessoas, tem um índice, né, que ele mostra. Então, por exemplo, se a pessoa é analítica, ela é carismática, tem aqui um comando, conexão, são vários temas, ele colocou aqui em ordem alfabética, se a pessoa tem foco, ideativo. Então, são vários temas. Todo mundo tem esses temas. Só que o que muda é a ordem que nós temos esses temas. Então, os 5 primeiros pontos fortes, você vai determinar aí quais as estratégias você vai ter na sua vida para você alcançar o sucesso. Então, isso é bem interessante. Eu quero mostrar agora um pouco sobre os meus pontos fortes. Eu separei aqui um deles, que é o ideativo. Não é o meu primeiro ponto forte, mas ele tá aqui dentro dos meus 5 pontos fortes. Então, eu vou ler um pouquinho pra você. Olha, como eu sou, né? Você é fascinado por ideias. O que é uma ideia? É um conceito, a melhor explicação para a maioria dos fatos. Você se delicia quando descobre, sob a complexidade da superfície, um conceito elegantemente simples para explicar por que as coisas são como são. Uma ideia é uma conexão. Sua mente é do tipo que está sempre procurando conexões, e você fica intrigado quando fenômenos aparentemente díspares podem ser associados por alguma conexão obscura. Uma ideia é uma nova perspectiva para desafios que não são familiares. Você se diverte pegando o mundo que todos nós conhecemos e virando pelo avesso, para que possamos vê-lo de um ângulo esquisito,
mas estranhamente esclarecedor. Você ama todas essas ideias, porque elas são profundas, porque são inusitadas, porque são esclarecedoras, porque são contraditórias, porque são bizarras. Por todas essas razões, você sente uma corrente de energia sempre que algo novo lhe ocorre. As pessoas podem rotulá-lo de criativo, original, conceitual ou mesmo brilhante. Talvez você seja tudo isso. Quem pode saber ao certo? O que você sabe é que ideias são emocionantes e, na maior parte do tempo, isso basta. Bom, ele sempre traz aqui no livro um pouco do conceito do que são esses talentos, né? Do talento que aparece no seu teste. E depois disso, ele apresenta também aqui alguns depoimentos de pessoas que têm essas características. Então, ele fala aqui sempre um resuminho, mostrando um pouco como a pessoa é, né? Na verdade, o próprio depoimento da pessoa traz algumas ideias para ação que você pode fazer ao longo aí da sua carreira, para você poder se destacar com esse tema. E aí aqui, eu me senti muito, mas muito mesmo, abraçada por este livro ao ler isto. Procure uma carreira em que você receba crédito e seja pago por suas ideias, como marketing, publicidade, jornalismo, designer ou desenvolvimento de produtos. E aí, isso, Brasil, isso não faz total sentido com o que eu estudei ao longo da minha carreira. Olha, em 3 linhas eu já fiz várias coisas aqui, como por exemplo, ele falou do jornalismo, eu fiz. Marketing, também estudei. Ele falou de design ou desenvolvimento de produtos também. Desenvolvimento de produtos está muito relacionado com a pós-graduação que eu fiz na área de gestão de negócios, porque nela, por exemplo, eu fiz um plano de negócios para desenvolver uma loja. Então, eu consegui ali desenvolver algumas coisas no cardápio. Lembra que era uma pós-graduação com foco em negócios de alimentação. Então, eu fiz ali o desenvolvimento do cardápio, pensei em várias coisas. E ele fala que as ideias são conexões. Então, quando eu estudo, tô aqui pensando num desenvolvimento de produtos, poxa, eu não posso desenvolver um produto do nada. Vou desenvolver um brigadeiro, por exemplo. Alguém gosta de brigadeiro? Quais são os sabores de brigadeiro? Aí na sua região, qual é o tipo, por exemplo, de comida que as pessoas gostam? Uma comida mais doce, mais amarga? A partir disso, eu vou determinar, por exemplo, a porcentagem de cacau que eu vou utilizar na minha receita, para agradar aquele público daquela região. Então, são muitas conexões que eu faço por aqui. Até designer mesmo. Recentemente, eu tenho me interessado até por designer de interiores, por exemplo. E vi alguns documentários, eu fico, uau! Aí depois que eu vi os documentários, né, eu me mudei basicamente recentemente, eu olhei pra minha casa e falei assim, meu Deus, a minha casa, as minhas paredes estão tão brancas, elas precisam de cores, de profundidade. Já comecei a falar quase que como igual ali o pessoal da série, na verdade. Da série que eu tava assistindo sobre... Opa, bati aqui na câmera. Da série que eu tava assistindo sobre o designer de interiores e comecei a imaginar coisas aqui na minha casa. Então, isso tudo é muito interessante. Eu digo profissionalmente. Profissionalmente, fazer essas conexões é fantástico. Fantástico. Aqui, ele traz também no livro como você deve trabalhar com uma pessoa, né, que se destaca nesse tema. E ele comentou assim, ó, as pessoas com talento ideativo são particularmente eficientes como criadoras de estratégias de vendas, campanhas de marketing, solução de serviços ao consumidor ou novos produtos. Sempre que possível, procure aproveitar ao máximo essa capacidade criativa. Então, voltando, isso profissionalmente é ótimo, porque eu quis trazer aqui, por exemplo, a minha poção de brigadeiros para mostrar para você que eu tenho também um e-book de brigadeiros, você pode fazer aí na sua casa o brigadeiro, porque se isso aqui não é uma estratégia de vendas, o que seria uma estratégia de vendas? Ó. Ó. Nossa, peraí. Esse brigadeiro tá muito bom. Normalmente, quando eu faço brigadeiro, eu não enrolo. Eu coloco em copinhos. Porque eu acho mais prático também, né? Mas pra ocasião, assim, de foto, ou vídeo, alguma coisa assim, eu acho interessante trazer ele enroladinho. Porque assim também mostra... Ai, esbarrei na câmera. Mostra como ele é macio. Sabe? Vontade de comer agora, mas vou dar continuidade ao vídeo. Ainda bem que você não tá vendo. Tô falando de boca cheia, né? Coisa feia. Minha mãe não me ensinou isso. Mas tá vendo? Como são
as minhas estratégias de vendas, e porque entender o ponto forte, os seus pontos fortes, isso vai fazer total diferença na sua vida, né? A propósito, falando um pouquinho do e-book, o link tá lá no meu site, né? É www.priscilamedeiros.com.br. Lá você tem acesso a ele. São várias receitas, eu mostro também como você pode fazer se você quiser vender. São muitos detalhes, coisas que eu aprendi ao longo do que eu estava estudando sobre confeitaria, aprendendo sobre chocolates, sobre até leite condensado. Você não pode usar qualquer leite condensado para fazer o brigadeiro, dependendo aí do que você queira fazer, porque aí o resultado vai ser completamente diferente, né? Então tem várias coisas. E tem um brigadeiro lá, eu vou confessar agora, que é um dos meus favoritos, com doce de leite e oleaginosas. E aí você pode escolher a que você mais gostar, por exemplo, como castanha de caju, amendoim, nozes. Olha, esse sim é o meu favorito. Mas, por favor, se você comprar meu e-book e resolver fazer o brigadeiro, compartilha, porque senão você vai comer o brigadeiro inteiro. E eu não quero que você coma o brigadeiro inteiro. Vou ficar muito feliz sabendo que você vai gostar aí da minha receita, mas não quero que você coma inteiro. Compartilhe, por favor, com a sua família. Leva aí num almoço de família ou coisa parecida. Bom, vou comentar também agora sobre um outro ponto forte. Agora eu selecionei outro tema aqui. Deixa eu localizar aqui a página. Que é a intelecção. Basicamente é que eu gosto de pensar, ou seja, já sou ideativa, já fico traçando mil estratégias de vendas, de negócios, de produtos e ainda gosto de pensar com esse tema. Então, agora eu vou mostrar aqui sobre uma gerente de projetos, o que ela mencionou. Acho que a maioria das pessoas presume que eu seja extremamente extrovertida. Não nego que gosto de gente, mas acho que todos ficariam espantados se soubessem quanto tempo preciso ficar sozinha, quieta, para funcionar bem em público. Eu realmente gosto da minha própria companhia. Gosto da solidão porque ela permite que eu concentre minha atenção difusa em alguma coisa. É de onde saem minhas melhores ideias. Elas precisam cozinhar para ficar no ponto. Eu já usava essa imagem quando era mais jovem. Pus minhas ideias no fogo e agora tenho que esperar ficarem no ponto. Então foi aqui que uma gerente de projetos, ela mencionou. Isso faz total sentido também comigo, porque já faz algum tempo que eu tô planejando ter um canal no YouTube, então eu tô aqui pensando em várias estratégias, produtos que eu posso ofertar, como eu posso ajudar as pessoas, o que será que as pessoas precisam de mim, como eu posso levar todo esse conhecimento aqui que eu estudei ao longo da minha carreira para ajudar as pessoas. Então, eu fico, que nem a gerente aqui de projetos, a Laura, ela falou, estou cozinhando as ideias, né? É muito interessante isso. Por isso que toda vez que eu leio algo desse livro, ele é o quê? Um abraço na alma. Separei aqui também, mas um outro ponto que eu tenho, que ele é o comando, né? Também traz aqui sobre o que é o comando. O que me ajuda muito, por exemplo, em consultorias de negócios de alimentação, porque eu consigo falar a verdade para a pessoa, eu consigo olhar o que está certo, o que está errado, o que precisa ser mudado. E aí aqui tem um depoimento de um gerente de hotel, que ele fala assim, ó. Uma das razões pelas quais impressiono as pessoas é a minha franqueza. Na realidade, elas dizem que, a princípio, eu as intimido. Depois que já estou trabalhando com elas há um ano, às vezes conversamos sobre isso. Elas dizem, Malcolm, quando comecei a trabalhar aqui, fiquei morrendo de medo. Quando pergunto por quê, elas dizem, nunca trabalhei com alguém que simplesmente dissesse as coisas assim. Não importa o que tenha de ser dito, você simplesmente diz. Então, esse ponto aqui, ele foi bem interessante para mim, porque eu também comento a verdade, faço aí também as conexões, né, baseado aqui com os outros temas que eu comentei sobre ideativo, intelecção. Então, por exemplo, eu passei por uma experiência que eu estava me mudando de cidade e tive que vir até a cidade nova para poder fazer, como se diz, acompanhar o serviço de um marceneiro que estava por aqui. Então, eu não tinha cozinha, então eu estava basicamente acampada, né? Porque na cozinha precisava dos armários, eu não tinha geladeira, eu não tinha fogão, não tinha nada. Tinha só muito pó. Porque toda vez que o marceneiro vinha, ele deixava muito pó. Então, a minha cozinha estava ali interditada e eu tinha que tomar café da manhã na padaria. Então, ia lá na padaria. E um dia eu fiquei muito indignada, porque eu passei, eu juro, eu contei no relógio, eu passei mais de 20 minutos na padaria esperando pelo meu lanche.
pelo meu café da manhã, que basicamente era um cafezinho, um suco e um sanduíche, um pão na chapa com queijo e ovo, alguma coisa assim, algo simples, basicamente simples. Então, se uma padaria ela tem dificuldade de entregar isso para o cliente, essa padaria tem algum problema. Há algo de muito errado nisso daí. E aí, nesse dia, eu fiz questão de sentar bem em frente, assim, ao balcão e observar todo o processo dos funcionários. E eu entendi que eles poderiam colocar ali 10 chapeiros, 10 chapas, para fazer o lanche de todo mundo no café da manhã. Porque eles já tinham 10 chapeiros. Porém, que eu imaginei que eles talvez até tivessem aumentado o número de chapeiro por conta disso, né? Ah, o lanche demora muito, vamos aumentar o número a quantidade de chapeiro. Continuou demorando, se foi isso. Por quê? Porque eu notei erros nas etapas, no processo de produção deles. Então, eu observo aquilo, se eu fosse uma funcionária desse local, eu levaria isso até a gestão, ou se eu fosse a gestão, a própria gestão, eu mudaria isso, falo assim, tá errado, vamos mudar. Então, essa parte de falar com clareza, de falar com franqueza, né? Com franqueza as coisas. Isso profissionalmente também me ajuda muito, porque se eu percebo algo, eu falo. Na ocasião, eu até sugeri uma consultoria para eles, busquei, fiz contato para oferecer consultoria, porque eu sei que é o seguinte, olha só as conexões. Se eu levo mais de 20 minutos para receber o meu lanche e passo aí uns 15, 20 minutos comendo, porque eu como devagar. Então, significa que a vaga de estacionamento deles que eu ocupei ficou ali por 40 minutos ou mais, e aí foi um tempo que eles perderam outras vendas. Ou seja, perder venda significa deixar de ganhar dinheiro. Então, ele perdeu dinheiro, eles perderam dinheiro com isso. Por isso que eu acabei mostrando ali buscando a consultoria, né? Eu queria mostrar esse mapa mental por aqui. Não ficou legal, não gostei disso. Eu também fico incomodada, assim, com uma poluição visual. Então, eles perderam dinheiro, porque enquanto eu tava ali os 20 minutos esperando por um simples pãozinho na chapa lá, com alguma coisa, eles deixaram a vaga do estacionamento ocupada. De repente, passou um cliente que queria comprar um pão, não tinha vaga no estacionamento, não ia dar volta no quarteirão pra voltar, fazer alguma coisa, ou às vezes estacionar muito longe pra voltar ali na padaria. Ou se é um transtorno diário, vai deixar até de ir na padaria, vai buscar o concorrente. Alguém que de repente gostaria de passar lá na padaria e tomar um café da manhã antes de ir pro trabalho, às vezes vai, por exemplo, se tem um biscoitinho na bolsa e vê que tá tudo lotado, vai falar, eita, essa padaria já demora, vou chegar no trabalho, vou tomar só um cafezinho mesmo e tá tudo certo. Então, tudo isso profissionalmente são características que me ajudam muito, muito, muito. Mas em relacionamento, olha, se a pessoa, por exemplo, fizer algo e eu tiver, né, bastante intimidade, assim, eu sou franca, eu conto, né? Então a pessoa também tem que estar preparada pra ouvir, ou então eu preparo a pessoa pra ouvir, né, as coisas. Então, assim, se conhecer é aquela parte de você vai economizar o tempo e o dinheiro, o seu tempo e também o seu dinheiro aí na terapia, né? Se conhecendo. Essas foram aqui algumas das minhas características, das minhas 5 características, eu comentei 3. Já deixo aqui um desafio para você tentar adivinhar aí uma das minhas outras características que eu tenho. E para te ajudar, eu vou mencionar uma outra coisa que eu peguei aqui no livro. Olha, sempre que eu leio um livro, eu gosto de ler com post-its. Antes eu fazia anotações no próprio livro, mas eu descobri que assim quando eu ia buscar uma informação era mais difícil, então eu faço post-its. E livro, gente, olha, livro é pra gente ler, fazer as marcações que a gente desejar. Não coloca, assim, o livro também no pedestal, não. Porque eu não sei se foi porque eu vim de uma família simples. Eu lembro da professora e da minha mãe falando que os meus livros e os meus cadernos não poderiam ter orelha de burro. Então, é aquela dobra, né? Fala, você é do tempo da orelha de burro? Conta aí. Gente, eu nem sei mais se as pessoas podem falar isso, né? Esse termo, né? Então, me conta aí se você é desse tempo. Mas na minha época se chamava assim, a orelha de burro do caderno. Então, eu encapava meus livros, eu tinha todo o zelo. Agora, ó, aí me pego até hoje, ó. Sujei o livro aqui de brigadeiro, já fiquei toda sentida ali. Parei o vídeo pra poder passar um paninho no livro. Então, eu tinha essa coisa comigo, que os livros eram quase que intocáveis, sabe? Acho até que por uma coisa cultural do nosso país, né? Poucas pessoas liam, tinham acesso à leitura antigamente, né? Eram mais os padres que sabiam ler. Então, isso foi mudando ao longo dos anos aí no nosso país, após a colonização. Então, talvez até por uma herança cultural, a gente carrega tanta coisa na nossa vida que a gente às vezes nem sabe. Mas aí, por uma herança cultural, eu tinha todo esse cuidado com o livro. Hoje em dia, tenho cuidado, carinho, mas olha, risco, eu coloco aqui as minhas anotações e tudo. E aí, pra te ajudar, olha o que eu peguei. Teve uma frase aqui, né? O que aconteceria se estudássemos o que há de certo com as pessoas, que foi do Dr. Don Clifton, que fez, né, o desenvolvimento aí do teste. E colocaram aqui, entre parênteses, 1924, nossa, já ia falar 94, 1924 a 2003, ou seja, a data de nascimento e de morte dele. Mas, porém, em outra página,
ele menciona 1925. Então, eu acabo fazendo essas leituras assim também e pego algumas coisas nesse sentido, o que me ajudaria também como revisora de texto, que é uma das profissões até que jornalistas eles podem seguir, justamente por pegar essas nuances assim de texto, não só de erros, mas também de questão de interpretação. Tá vendo como é importante a gente se conhecer? Muito, muito, muito importante mesmo. E uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui também, que foi uma pesquisa, que eu lembrei aqui mostrando, ó. Eu sei que eu comentei bastante já do livro, mas eu gostaria de escrever sobre isso, para você entender. Teve uma pesquisa que realizou perguntando o seguinte: se o gestor da empresa ali, né, fica na maior parte do tempo ignorando você, ou seja, ele ignora, ignora você. Quais são as chances de você estar ativamente desinteressado? Ai, bati na câmera. As chances de você estar ativamente desinteressado aí nesse emprego. Ou de trabalhar com essa pessoa. Olha, é um dado alto. É um número que eu considero alto, né? Porque são 40%. Ou seja, se um chefe, um gestor, ele tá ignorando você, existe 40% de chance de você querer ir embora desta empresa. Ou seja, vestir a camiseta de outra empresa, porque você tá ali, você tá se sentindo ignorado, não tá se sentindo nem um pouco valorizado. Então, isso é uma chance muito alta. Só que aí o que as pessoas fazem? Os chefes, eles fazem às vezes, né? Muitas vezes. Eles concentram nas suas fraquezas. Ou seja, se o chefe tá concentrado na fraqueza, né? E aí lembra lá do início do vídeo que eu falei que elefantes não voam. Então, isso seria aí uma fraqueza, né? Um ponto fraco. Então, se o seu chefe, ou você enquanto chefe, está aí concentrado em focar só nas fraquezas da sua equipe, qual é o dado, a porcentagem desse funcionário, ou você está completamente desinteressado nesse trabalho? 22%. Ou seja, ficou aí mais ou menos na metade do anterior, né? Se você ser ignorado não é bom, ter um foco nas suas fraquezas também não é nada, nada, nada saudável. Por outro lado, se o seu chefe, ou você enquanto chefe, foca nos pontos fortes da sua equipe, qual é a chance de um funcionário ou um parceiro, alguém, deixar de trabalhar com você? 1%. A pessoa não querer deixar de trabalhar com você, né? Se sentir desinteressado pelo trabalho. É apenas de 1%. Então, veja a importância de poder entender os seus pontos fortes. Claro, para você conhecer a si mesmo, ser o líder de si próprio, da sua vida, da sua trajetória, economizar seu tempo e o seu dinheiro aí, ter a vida de $1 bilhão que o livro promete, fazendo o que você gosta, né? Ou no que você é bom. Olha só a importância de se conhecer e de olhar aqui para esse dado. Achei extremamente interessante essa pesquisa. Gostaria agora de dar uma recomendação para você que ficou até aqui neste vídeo, ficou até agora no final. Eu recomendo que você compre o livro pela internet ou na livraria, porque quando você compra o livro, mas precisa ser um livro novo, tá bom? Porque ao comprar o livro, você vai ter acesso ao código, que você vai raspar no livro e conseguir lá no site do Instituto Gallup para poder fazer a avaliação. Eu recomendo a compra do livro porque quando eu comprei o livro, ele estava aí custando um pouco menos de R$100. E para fazer apenas o teste direto no site, ele estava pelo preço de R$150, mais ou menos. Então, sai mais barato ter o livro. Também porque é gostoso ter o livro em mãos, né? Você pode sempre dar uma consultada e ler aqui também, ver várias coisas. O livro é bem interessante nesse sentido. E agora, se você quiser fazer o teste completo para descobrir a ordem dos seus 34 pontos, dos seus talentos, né? Você pode fazer também pelo Instituto Gallup. Lá, da última vez que eu consultei, estava em torno de R$300 para fazer o teste. E aí, talvez não seja tão interessante a compra do livro, se você quer focar aí na experiência completa. Porque aí você vai comprar o livro, depois mais os R$300 para fazer o teste completo. Então, acho que isso não compensa. Vale a pena ou você optar pelo livro e conhecer os seus 5 pontos fortes, que foi o que eu fiz e que eu já adorei. Tô me sentindo super, super, super abraçada aqui com esse livro. Ou então optar direto aí pelo teste completo. Bom, foi um prazer receber você por aqui. Adorei fazer esse vídeo
compartilhar aqui um pouco sobre a minha trajetória, a minha jornada, mostrar um pouquinho também como eu funciono profissionalmente e pessoalmente também. Eu fiz aqui os meus brigadeirinhos como estratégia. Eu confesso que tá bem quente aqui. E a lâmpada que eu coloquei também já não ajudou. Então, os meus granulados já estão ficando bem mais macios aqui, né? Mas aí na sua casa você, por favor, né? Só faça o brigadeiro, só enrole próximo ao consumo. Ou então deixe na geladeira, né? Antes de expor, de levar. Porque aqui no nosso Brasil a gente tem um clima assim, né? Eu queria ficar falando mais. Compartilhando mais aqui da minha vida pessoal e profissional também. Mas eu já sei que o vídeo está bastante extenso, bastante longo. E eu só quero agradecer por você ter ficado até aqui comigo. E lembrando, precisando fazer um contato ou comprar o meu e-book, entra lá no meu site, que por lá você também pode ter acesso a um contato comigo, tá bom? Fica com Deus. Um grande beijo para você. Voltei aqui só para dizer que eu tô degustando um brigadeiro. E tá muito, muito bom. E que você também pode entrar lá no meu site e aprender a fazer. Muito bom. Bem macio.